Pessoal, estamos hoje em mais um podcast. Nós criamos essa série, esse programa, chama Lude Isso Pode. Para quê? Para que a gente possa trazer informações para você que se interessa pelo mercado imobiliário. Para que esse meu Instagram aqui não fique muito chato, muito maçante, só com anúncio de imóvel, então a gente precisa também trazer informações que são úteis. Tivemos um primeiro episódio muito legal, onde a gente conversou sobre financiamento imobiliário, sobre consórcio, colocando essas duas opções não como concorrentes, mas como complementares, como possibilidades de crédito distintas para você que quer comprar um imóvel. E hoje nós vamos falar de arquitetura. Nós trouxemos dois profissionais com visões distintas, fases distintas das carreiras e que vão trazer para a gente um pouquinho do olhar técnico e também de beleza, de arte, para dizer, olha, como é que a arquitetura pode transformar a nossa vida, pode tornar o nosso ambiente mais agradável, nos dando mais qualidade de vida. Então eu vou deixar que eles se apresentem com vocês. Eduardo, pode começar. Eu sou Eduarda, eu sou arquiteta, sou formada pela FUMEC, eu formei tem 6 anos, mas eu estou no mercado de arquitetura tem uns 8. Eu fiz estágio desde o meu 3º período da faculdade, em escritórios renomados de Belo Horizonte, que me deu uma base bastante sólida. Então tem um monte de gente orgulhosa de você aqui hoje. Exato, que me deu uma base bastante sólida. Então, atualmente, eu estou com o meu escritório, com o meu nome. Então, nós trabalhamos aí com projetos personalizados, que no estilo mais contemporâneo. Então, é isso. Conta pra gente onde é seu escritório, seu arroba, seus contatos, porque aí vai ficar na legenda também. Mas é bom você já fazer sua propaganda. Quem gostar da conversa e quiser te achar depois. Meu Instagram é Eduarda Fernandes Arquiteta. Eu falo que eu sou super blogueira. Ah, que bom. Então pode seguir que tem conteúdo bom. Eu tô sempre postando, mostrando meu trabalho. E o meu escritório é na Savassi, na Rio Grande do Norte. Então, estão todos convidados a me seguir para conhecer um pouco mais do meu trabalho. É isso mesmo. E eu conheci a Eduarda, gente, no Modernos Eternos, assim como conheci o trabalho do Luiz lá, não conheci pessoalmente, né, mas conheci o espaço que ele montou. Estávamos eu e meu colega lá da Remax e a gente gostou muito do seu espaço. E aí criei essa conexão ali, comecei a seguir o Luiz no Instagram e fiz o convite. Sem me conhecer, ele aceitou. Estamos aqui hoje, né, nesse bate-papo. Se apresente também, Luiz. Então, obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou Luiz Fábio Araújo, sou arquiteto. Tenho aí 25 anos praticamente de escritório formado, já trabalhei em alguns também escritórios, sempre em Belo Horizonte, e já participei de algumas mostras, como a Casa Cor, né? Sim. Alguns anos, e esse foi o meu 2º ano de Modernos. Eu sempre acho válido trabalhar nessas mostras, né, para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho, fora o trabalho comercial mesmo. Mas trabalho muito, meu escritório, ele faz todo tipo de arquitetura, a gente trabalha muito com a parte de decoração também. Sim. Arquitetura comercial, arquitetura residencial, gosto muito dessa parte da decoração, me envolvo de cabeça nessa área, porque é uma área que eu gosto, essa área da mistura, essa coisa da personalização dos espaços, acho muito importante. Então, estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre arquitetura. E me cativou essa mistura sua lá, me cativou mesmo, porque você vê que é um ambiente que tem alma, né? Que tem uma essência assim, né? Não é frio, né? Eu acho que isso que é o segredo, na verdade, de um projeto de decoração. Logicamente, a gente tem que ter a personalidade do dono, né? Sim. Do cliente. Mas ele tem que ter alma, né? Ele tem que parecer, mesmo quando você faz um projeto, vamos dizer assim, fictício, como uma amostra, Sim. Tem que parecer que o dono vai aparecer ali a qualquer momento. Você vai falar na sua cara. Vai entrar ele ali, ou ele vai surgir ali, Sim. o dono daquela casa. Então ele tem que ter uma personalidade, Legal. né? Ele tem que... E eu falo que um projeto, ele não é só de iluminação, de mobiliário, de textura, mas é a música que está tocando, é a flor natural no vaso, é o cheirinho, né, no ambiente, são todos esses detalhes que compõem um espaço assim, com perfeição. E conta onde que as pessoas te acham? Nas redes sociais e no endereço físico. Meu Instagram é Luiz Fábio Araújo, e o meu escritório é na região
na Zona Sul, na Afonso Pena, ali, próximo da Praça da Bandeira. E estou lá pelo Instagram, hoje é um bom contato. Muito bom. Então, os dois estão Centro-Sul ali, mas atendem toda a nossa macro-região, Grande Nova Lima também? Porque o meu público é da Grande Nova Lima, né, gente? Principalmente, né? Assim, porque a região de Nova Lima tem crescido muito, né, nos últimos 10 anos. Então, tem um foco especial por lá. Então, mas atendo fora de Belo Horizonte, né? Atendo em várias cidades aí do Brasil. Então, nós estamos à disposição aí para precisar. Bom. O que eu quero hoje, nessa conversa nossa? Qual que foi a minha pretensão, né? Atendo dia e noite pessoas querendo comprar, querendo construir, querendo reformar, e às vezes a gente vê as pessoas um pouco perdidas em relação ao que fazer, como fazer, sobre funcionalidade, do ponto de vista estético, do ponto de vista às vezes de valorização, né? O que vai agregar mais para um imóvel ou não. E aí depois que eu estive visitando a Modernos, eu falei, olha, existem alguns conceitos que são básicos e que de repente a gente pode ensinar isso para as pessoas. Existem outras ideias aí que são tendências e de repente elas podem ouvir um pouco sobre isso também, né, e apropriar disso nos seus projetos pessoais. Então a ideia hoje é que vocês contem um pouquinho disso, sabe? Como é que um público que gosta do mercado imobiliário, que tem essa pegada de querer construir, querer reformar, querer comprar imóveis, como é que a arquitetura pode ajudar a ser um norte, sabe? Se vocês quiserem começar a falar como que surge esse trabalho nas exposições, né? Seja Moderno, seja Casa Cor, para que dali surjam novas ideias, eu acho que pode ser um caminho. O que você acha, Duda? Que pode ser, assim, muito válido para as pessoas entenderem, né? A importância da arquitetura. Então, eu acho que por muitos anos a arquitetura foi algo supérfluo e em cada ano nós vamos ganhando mais espaço aí, as pessoas vão reconhecendo o nosso trabalho. Então a arquitetura hoje em dia ela está super alinhada com o bem-estar. Então, porque quando uma família chega até o nosso escritório, né, até nós, né, Luiz? Sim. A gente estuda tudo, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma certa sensibilidade. Entender a dinâmica. Entender a dinâmica de como a pessoa vive, da família, do que eles prezam mais naquele lugar, do que eles não gostam também, que é importante. Então, a partir disso, a gente vai estruturar aí um layout que vai funcionar como rotina mesmo, que vai trazer ali praticidade, funcionalidade, as coisas básicas para trazer o bem-estar de quem vive ali. Então, você morar num lugar feito para você, para te atender, é qualidade de vida, é diferente. Não tem como a gente colocar em proporção o quanto que nós vamos melhorar aí em qualidade de vida com isso. É algo de sentir, né? Exato. Eu vou me colocar aqui como leiga mesmo, tá, gente? Assim, como corretora, trazendo um pouco das perguntas, das conversas que a gente escuta, né? Sim. Em geral, a arquitetura é para quem tem dinheiro? Não. Porque você falou uma coisa legal assim, que o pessoal achava supérfluo. Então, você às vezes não priorizava o projeto, né? Exato. Vamos gastar ali com tijolo e cimento, e isso aí a gente vai fazendo do nosso jeito. O quanto que isso pode impactar, né? E se hoje é acessível e do ponto de vista econômico, uma escolha interessante, entendeu? Fazer um projeto com arquiteto. Eu falo que projeto é muito sobre planejamento. Né? Na verdade, isso é uma pergunta interessante, assim, desculpa te interromper. Estamos juntos. Mas arquiteto, quando a Eduarda falou sobre ser supérfluo, na verdade, não era porque era supérfluo, no meu entendimento. Assim, era porque, na verdade, as pessoas não tinham tanto esse desejo pela moradia. Elas moravam. A casa era simplesmente um abrigo. Né? Então, assim, era supérfluo nesse sentido. Elas não tinham essa valorização do imóvel. Elas precisavam de um quarto, de uma sala, de uma cozinha e de uma casa. Era uma função mais básica. Básica, era um abrigo. E isso tomou uma proporção, nos últimos tempos, das pessoas gostarem de se sentir em casa, gostarem de receber em casa, gostarem de ter uma casa bonita, como elas gostavam de ter um carro bonito, uma roupa bonita, né? Certo. E aí, o arquiteto, ele começou a ter uma proporção necessária na vida deles quando eles começaram a querer ter uma casa funcional, ter uma casa bela, uma casa que fosse interessante para eles, para trazer esse bem-estar.
E como não vou comparar, profissões logicamente são diferentes, Sim. mas como um médico, se você não tiver uma doença e não for orientado, você vai perder dinheiro, a sua doença vai piorar, as coisas não vão dar certo, né? Como qualquer outra profissão. Corretor também, viu, gente? Corretor não adianta também, querer vender e comprar exatamente. sozinho, não. Você tem que procurar um corretor bom. Qualquer uma profissão, como diz, isso né? mesmo. Cada macaco no seu galho. Isso mesmo. Então, o arquiteto ele tem essa função. Não é que é caro, e é para todo mundo, né? Assim, eu já fiz projetos, inclusive, populares, assim, como beneficiando pessoas, né? Que eu tinha um sentimento por elas como funcionário. Sim, tudo. maravilha. Eu acho que isso é importante, porque a arquitetura, o projeto, ele pode ser muito bom. Agora, se ele está usando um piso de cimento, ou se ele está usando um piso de um revestimento de alto padrão, de alto luxo, é diferente. O importante é o projeto. E é ele quem vai te direcionar onde você vai investir, porque às vezes a pessoa não contrata um arquiteto com medo de gastar muito. É isso, né? Esse é o ponto. E se perde durante a obra, refaz várias coisas e no final gasta muito mais. Exatamente, não tem planejamento. Então, exatamente. É isso. Então, gente, olha só, fazer projeto com arquiteto não significa que você vai construir uma casa cara, que você vai gastar mais com material. Na verdade, você vai otimizar. Vai construir uma casa inteligente, né? Vai fazer uma coisa inteligente. Apropriado para o seu orçamento. Exato. Dentro da arquitetura nós temos aí muitas opções, né? De material, de tudo. Então, cabe a cada um a gente saber estudar, ver o que ou não é prioridade dentro do nosso lar. A nossa prioridade. Então, eu acho que no final das contas gera economia. Exato. Porque você não vai errar nas escolhas, você vai comprar uma vez só, você vai ficar refazendo, corrigindo, né? E a gente, pelo menos eu faço isso muito, Eduardo, eu acredito que também, a gente faz essa participação com o cliente desde a compra, assim, esse acompanhamento junto com o corretor, né? Que eu acho interessante. Às vezes o cliente chega pra gente, olha, estou em dúvida de 2 apartamentos. Você pode ir comigo? Eu já fiz isso várias vezes. Eu gosto desse. A gente coloca os prós e os contras, né? Quais coloca são as possibilidades de cada um, assim? De cada um, né? Porque eu também penso que quando você vai comprar um imóvel, você tem que analisar muito essa compra, né? Porque não é só a oportunidade, o valor ou a localização, são todos os quesitos juntos, né? Um conjunto. Mas o que eu vejo muito é que às vezes tem muito cliente que acaba comprando no susto ou na oportunidade, e quando eu vejo ele está destruindo aquele apartamento todo, ficando só com a casca. Que não faz sentido nenhum. Que não faz sentido nenhum, né? Por causa da localização. Então, quer dizer, se a pessoa compra um apartamento e ela destrói ele todo... Ela não gostou dele. Ela não era o apartamento ideal para ela, né? Não era. Então, assim, esse estudo é interessante ser feito, para saber até que nível de obra você quer executar. Né, de nível de investimento, porque às vezes ela gasta o valor de um outro apartamento. Você está dizendo, às vezes comprou um preço de oportunidade, mas o que ela gastou para deixar a cara dela, aquela oportunidade já foi embora, né? E ela poderia, no valor total, comprar um outro mais interessante, né, para ela. Muito bom. Então, assim, esse estudo ele pode ser feito desde a época da compra mesmo, né? Porque a gente já direciona um pouco do que a Eduarda falou, de entender o perfil, de entender a demanda daquele cliente, né, de um projeto, qual que é a demanda dele, e ajudar isso desde a época da compra, para saber se as pessoas em geral sabem o que querem. Porque assim, como corretor atendendo o público, nosso foco na Remax não é muito cliente comprador, nosso foco é cliente vendedor. Então eu presto um serviço direcionado para você que quer vender o imóvel. Mas a gente atende, é claro, a outra ponta, senão não fecha negócio. Então, quando a gente atende o comprador, a gente vê que as pessoas não têm muita clareza do que elas querem, né? Quando chegam para um projeto, eu imagino que deve ter esse desafio também, né? Você tem que tirar de dentro ali o que é que de fato faz sentido para a pessoa? Ou não tem isso muito? Tem, a gente tem que estudar muito, a gente tem opções que a gente tem que dar para o cliente também, porque na arquitetura a gente tem um leque muito grande de tudo. Então a gente tem que trabalhar com direções, né, Luiz? Senão a gente cai. Senão fica perdido. Mas eu acho que como todo público vai chegar aquele cliente bem direcionado e o bem indeciso, bem perdido, né? Que quer um apartamento novo porque o irmão comprou, porque a mãe comprou, a mãe comprou, mas ela talvez não sabe por que quer. Né? O que quer o apartamento escuro, mas também viu um claro e pode ser que seja uma opção também. Tem várias coisas. Mas nós temos a nossa área é uma área de muita sensibilidade, né? A gente é muito tem uma psicologia aí por trás. Então a gente consegue interpretar muito, assim, numa primeira reunião a gente já sabe um pouquinho da linha do já consegue do ler cliente, a pessoa. Consegue entender já sabe ali dentro de um casal
que um quer, o que o outro quer, quem que manda, quem que paga, a gente já sabe direitinho. Vamos falar a verdade, quem que manda, Duda? Em maioria dos casos. Nem sempre, viu? Nem sempre. É mesmo, porque para compra de imóvel é assim, gente, a hora que vem só o marido visitar, você olha e você fala, não acredito que você veio sozinho. O que você veio fazer sozinho aqui? Não vai dar em nada. Quando que vai ser a próxima visita com a esposa, né? Eu acho que hoje o mundo está muito nessa história da diversidade. Tem, às vezes, o homem que cuida mais dessa história da casa, e a mulher que vai para o trabalho, então, e a mulher não tem tempo. A funcionalidade da casa. E a gente sabe, o nosso Brasil é muito diverso. É então, verdade. Assim, às vezes é a mulher que está pagando, é o homem que está pagando, e a palavra final às vezes é de quem paga. E dentro da psicologia do casal, às vezes também ele vai fazer a venda, você vai ter vários parceiros lá também, porque tem isso, né? Às vezes você pega um que quer muito e o outro não quer, isso mesmo. E você acaba arrumando um parceiro de corretor lá, que ele te ajuda na negociação. Com certeza, né? Isso mesmo. Mas vocês falaram bem, você tem que fazer essa leitura e tem que ir validando, né? Luiz, eu fiquei curiosa uma coisa na sua fala anterior. Quando que você acha que mudou esse conceito? Que assim, que a casa antes cumpria só essa função básica, que é até daquela história de pirâmide de Maslow, né? Que é moradia, alimento, não sei o quê. E aí passou a ser um conceito de qualidade de vida, de bem-estar. Quando que você acha que foi pandemia ou isso já vinha antes? A pandemia, ela acentuou muito isso, né? A pandemia veio trazer, assim, esse conceito exatamente para muito perto pra gente. Né, a gente começou a olhar para dentro, né? A gente começou a ser obrigado a olhar para dentro. Ficar em casa tinha que ser bom, né? Então, a pandemia trouxe isso muito. Mas essa história da valorização de um projeto, a valorização da nossa casa, ela já, graças a Deus, ela já tem aí, vamos dizer assim, imagina aí, sei lá, uns 30 anos. Isso daí, a gente tinha projetos muito interessantes, né? Os projetos mais antigos, a gente tinha uma arquitetura muito interessante, mas era uma arquitetura que ela era focada na arquitetura. Ela não era focada na arquitetura interna, na arquitetura de interiores, né? Muitas das vezes a gente tinha que os projetos modernistas eram aquelas casas lindas, mas internamente era aquela coisa fria. Sim, ela era um fim em si mesmo, no projeto em si. Ela tinha um mobiliário para simplesmente a pessoa poder usar. O mobiliário bacanérrimo, porque era desenhado, era criado por arquitetos de níveis que dedicavam muito na arquitetura. Mas eu acho que ela mudou um pouco esse conceito quando as pessoas começaram talvez a ter uma renda melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque quando a sua renda ali, acho que questão de econômica mesmo, país e tudo. De então, desenvolvimento, você percebe assim? Porque eu acho que isso está no global. Se eu tenho um certo dinheiro para eu comprar um carro, para viajar e tudo, a minha casa não é o importante. Quando eu melhoro e eu quero também ter uma qualidade de vida, quando eu conheço uma poltrona gostosa para ficar na frente da televisão, eu falo, também quero ter aquela poltrona. Isso também é importante, quero né? Isso para mim, né? E é isso, de cuidar da gente, cuidar de si, olhar para dentro, né? Porque, infelizmente, nós estamos muito ligados ao que o outro pensa, né? Então, o que o outro vê. E o outro vê a sua roupa, o outro vê é o que sai na rua, carro, né? É o que sai na rua. E às vezes não vê o que está dentro da sua casa, o que está no seu quarto. Vai até na sua casa, mas não conhece o seu quarto. Interessante, né? Que você está falando, que é mesmo. Então, Duda é nova, mas a gente não é tão jovem assim, né, Luiz? Só um pouquinho mais. Mas a gente sabe que, assim, por exemplo, as melhores louças as pessoas não usam para si, né? Usam só quando vai receber uma visita especial, né? E é isso que você está me dizendo, assim, no termo da arquitetura que está mudando, né? Então, vou investir na minha casa, vou investir no meu bem-estar, mesmo que ninguém veja isso, né? Porque é importante para mim. Você já formou nessa época, né? Já formei nessa época. Você formou na pandemia? Foi, na pandemia. Então, estar em casa já era uma obrigação e tinha que ser bom. Exato. Eu já tenho um olhar que a pandemia ressignificou tudo, né? A gente ficou um pouco menos urbano e passou a olhar um pouco mais para casa. E aí todo mundo queria um quarto aconchegante, um home office, que agora, assim, é difícil a gente ver alguém que não quer, assim, eficiente, uma cozinha que funciona. Então, para mim, a pandemia ajudou bastante nisso. Home office, então, a gente pode falar que é uma tendência dos projetos, assim, vai construir uma casa, vai reformar, criar um espaço de home office, vai ter uma funcionalidade, vai agregar valor para o seu imóvel. Nossa, com certeza. Né?
Então, primeiro ponto que eu acho que mudou, assim, radicalmente. É muito difícil eu pegar um projeto hoje em dia, assim, particularmente falando no meu mas escritório. eu acho que é uma tendência. É uma tendência. A coisa ficou virtual, né? Ficou. Então a gente consegue resolver muitas coisas, comunicar e trabalhar, né? E participar de reuniões escolares, às vezes do seu filho, ou de condomínio e tudo. Então, você precisa de pelo menos um apoiozinho em casa, assim, para você poder ter um espaço de home office. Até acho que nas grandes empresas, hoje em dia, né, tem muito essa coisa de híbrido, 2 vezes na semana em casa. E às vezes, dentro de casa, assim como eu, 3 filhos, aí aquela confusão, loucura. Se você não cria um espacinho reservado ali para esses momentos, você acaba não conseguindo, né, manter essa rotina de híbrido ou integral home office que seja. Então, é o primeiro ponto que nós vamos fixar aqui, hein, gente, home office. Home office. É uma tendência, e embora o trabalho remoto não tenha vindo para ficar, o home office manteve a funcionalidade, né? Uma curiosidade minha, tá? Que eu tenho Nova Lima, cidade antiga, né? Então, eu trabalho na sede, trabalho nos condomínios, a gente tem muita coisa moderna e muita coisa antiga. O que para mim é gritante? As casas antigas, muita sala, menos quartos e pouquíssimo banheiro, né? A gente vende lá na Nova Lima casa dos ingleses, casa com 4 quartos, aquelas salas gigantes, pé direito alto, um banheiro na casa. Então, gente, como é que é isso? O que vem mudando nesse sentido? Cozinha, era fechada, né? Tudo divididinho. Meus pais moram numa dessas casas de ingleses. 3 salas, mas todas fechadinhas. Um ambiente não conversa com o outro, né? O que vocês entendem que veio trazendo também essa mudança? E para quem está nesse movimento hoje, vale a pena pensar em ambientes abertos, integrados ou nem tanto? Eu acho que a integração de espaços, ela é outra tendência que veio para ficar. Eu sou super fã, eu acho que assim, muda em interação das famílias, a gente consegue também deixar o espaço mais multifuncional, que eu acho importante também. Então, a segregação de espaços é uma tendência para ficar com certeza. Sim, e mesmo essa coisa da cozinha bagunçada, exposta, isso não vem incomodando as pessoas, não? Porque às vezes escuto isso. Eu acho que vai muito da história do perfil. Do perfil, exato. Então as duas aí... Até a própria integração também. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho um público mais formal, não, eu gosto da minha sala de jantar fechada, eu gosto na hora de jantar ir para a sala de jantar, ou eu gosto da cozinha fechada. Então isso é um perfil. Vai do estilo da pessoa. Eu gosto muito da história da integração, eu acho que tem uma utilização dinâmica dos espaços, né, e conjunta, então você tem um aproveitamento melhor do que um espaço ilhado ou fechado e trancado como era antigamente. Isso é certo, o aproveitamento de espaço é melhor, né? Não tenha dúvida, mas depende muito da área, se tem uma área boa também, que eu possa também ter uma sala, um home, uma coisa fechada, ok, né? Então vai muito do perfil e do gosto ali do cliente, mas é uma tendência a integração, né, por causa disso, de uma valorização dos espaços. Então, em vez de você ter vários espaços menores, você tem um espaço maior, você tem uma comunicação, uma liberdade, cada um usa o espaço ao mesmo tempo, mas cada um faz o que gosta, né? Um está cozinhando, um está assistindo uma televisão. Mas está convivendo, né? Mas eu acho que tem que ter essa análise, sim, em cima do perfil, né? Porque senão a coisa vira uma bagunça. A coisa é gostosa, às vezes, no final de semana, mas no dia a dia, que a casa precisa de funcionar, vira uma bagunça. A pessoa está ali trabalhando, estudando, o outro está vendo televisão, né? O outro cozinhando. Então, por isso que tem que entender muito a dinâmica, a rotina da casa, né? Para poder trabalhar em cima disso. Outra, criar os recursos que a gente tem também na arquitetura, na decoração, que são os painéis que se fecham, as portas que se fecham e se abrem, né? E podem ter os espaços que são fechados, mas podem ser integrados, porque é isso também, eu sempre brinco que enquanto a gente puder ter recurso, eu acho ótimo, né? Porque a gente tem essa possibilidade. E eu brinco que, por exemplo, quando a gente vai detalhar esquadria e tudo, eu não faço uma porta fixa. Porque hoje aquela pessoa quer passar por ali, mas eu vou acrescentar um perfil ali naquela porta, mas eu vou deixar todas móveis, porque amanhã ela compra um sofá, ou compra uma poltrona e quer mudar, e aquela porta fixa ali, para que eu pus aquela porta fixa? Então, enquanto você puder ter recurso, é excelente, porque nós somos mutantes, né? Nós vamos, a gente vai mudar. Que bom, né? Que a gente muda de opinião, né? E as fases da vida mudam. E as pessoas
mudam, as pessoas, hoje eu não quero ter filho, amanhã resolve ter o filho, então assim, a gente não sabe. Daqui a pouco o filho cresce, sai de casa e a vida vai mudando. Criando essa dinâmica. Então a casa tem que nos acompanhar nisso também, Muito né? legal. Não pode ser essa coisa estática, essa coisa parada, engessada, né? A arquitetura, ela não tem padrão, né? Então, acho que é por isso que é importante a gente ler muito bem o cliente. Nós trabalhamos com detalhes, né, Luiz? Vamos supor, eu já recebi cliente que fala, não aguento mais vamos supor, uma esteira na bancada. Sim. E aí eu preciso de um nicho para colocar a minha esteira. Sim. Então a gente vai fazer funcionar, a gente vai fazer um nicho. Muito e legal. aí eu já recebi cliente, ao contrário, pelo amor de Deus, vamos fechar tudo, eu não quero um eletrodoméstico em cima da bancada. Sim. Então, assim, a arquitetura ela não tem padrão. A gente tem que aprender a ler, entender, ter a sensibilidade do outro, da rotina do outro, para que a gente consiga acompanhar essas ideias. E vocês falaram agora de ter essa versatilidade do cliente poder mudar de opinião, né? Hoje eu quero tudo guardadinho, amanhã eu quero mais facilidade, tudo aqui em cima. Então, usar esses recursos, eu achei isso bem legal. Então, quem está pensando também nos projetos aí, pode incluir ferramentas, ou o que a gente diria? Não é nem tecnologia, né? Como é que a gente por exemplo, isso que você falou, por exemplo, dessa porta que não precisa ser fixa, que vai para lá e para cá. São mecanismos, essa que é a palavra, mecanismos que te permita mudar de opinião ali na frente, que te permita moldar o seu ambiente com mais facilidade, né? Permite também usar daquele ambiente de várias formas diferentes, né? Versatilidade, então é uma palavra boa para o projeto apresentar, né? Porque você vai adequando à fase da sua vida, né? O momento que você está vivendo. E essa fase, ela pode ser final de semana e durante a semana, né? Ela não precisa esperar acontecer numa outra fase. Às vezes naquilo mesmo. Às vezes terça e quinta eu recebo muita gente, mas quarta eu não recebo, eu preciso trabalhar. Isso aí. Então a vida muda de um dia para o outro, de uma hora para outra. Né? É isso mesmo. Às vezes de manhã a casa funciona de um jeito, a parte da noite já é outro esquema. Muito bom. E essa coisa dos banheiros, gente, que eu mencionei, porque me chama tanta atenção essas casas antigas que só tinham. Hoje precisa ter muito banheiro mesmo? Então, na verdade, eu acredito muito que vem dentro daquela teoria que eu estava falando da história da casa ser um abrigo. Ela tinha que suprir uma necessidade básica. Então, você precisava de ter um banheiro. Quando você pensa no seu conforto, na questão do luxo, da privacidade, quando você começa a focar nessa história, você cria-se a demanda de ter uma suíte, todo mundo ter suíte, o seu convidado não entra no seu banheiro, então cria-se o lavabo. Então vai nessa história de que a gente começa a dedicar para um projeto mais específico, mais especial, onde a gente pode agregar valores nele ali, né? Que antigamente era uma coisa muito, talvez, pé no chão. Era o básico. Era só para cumprir a função, né? Exatamente. Então hoje, lavabo é fundamental? Eu gosto. Sim. Uma ou mais suítes? Uma eu sei que é fundamental. Mais do que isso também, os filhos estão demandando suítes? Na verdade, assim, a gente cria-se um padrão. Tem tanto a ver com a cultura, assim, de modo amplo, né? Como é que a gente educa os filhos atualmente? Como é que a família interage, né? O que você acha desse padrão que você fala? Então, na verdade, eu acho, assim, que a gente vai ter todos os perfis, né? Vamos dizer, também nessa mesma história. Eu acho que se cada um puder ter o seu banheiro, é o ideal, né? Até porque, assim, o seu banheiro é o seu lugar de intimidade, né? Então isso é uma tendência, na sua visão? Na minha visão, não é forte, eu entendo, mas não é que é uma tendência, conforto. Mas é um conforto, é um luxo, se você puder, ótimo. Se puder, ótimo. Mas assim, a gente sabe que um apartamento hoje, para se comprar de 4 suítes, ele tem um preço do que um apartamento de uma suíte, ou de 2 suítes, ou com 2 banhos, né, semi-suítes. Então, assim, não estou falando que a gente só vive não é obrigatório se for não, né, gente? só vive se for num apartamento com 4 suítes, de forma alguma. Mas tudo que você puder. Dá conforto. Eu sempre brinco nos meus projetos e tudo que a gente faz. Eu faço tudo olhando o que é o ideal, que é 100%. Isso, a gente olha para o ideal. Então eu faço isso. Faz o que é possível. No projeto eu faço isso, porque ninguém me contratou para eu fazer mais ou menos. Boa. Então, o projeto eu sempre penso no que é o ideal, o que é o 100%. Porque eu falo que é muito mais fácil a gente ir tirando as coisas do que tentando melhorar. E no que você vai melhorar um projeto, alguma coisa, você vai começando a fazer os puxadinhos
quadradinhos e ele vai perdendo o sentido, ele perde o conceito, já não é mais o mesmo conceito. Então, É isso tudo mesmo. isso. Então, se a gente for pensar num 100%, o ideal é que cada um tenha seu banheiro. Isso, então né? para não falar a tendência, que às vezes fica parecendo que é uma obrigação, né? Assim, Sim. é como o ideal. Então o ideal é que tenha suítes individuais, que tenha lavabo, que tenha home office, né? Eu falo que a gente sempre tem que mostrar. A gente é contratado para mostrar o melhor, né, Sim. Luiz? As Ótimo. melhores possibilidades que nós temos dentro de um lar, dentro de uma casa que seja, dentro de um apartamento que Sim. seja. E pode ser que sejam mais caras, igual você falou, Luiz, de ser um apartamento de 4 banheiros, de 4 suítes, é mais caro do que um de 2. Claro. E é uma Então- coisa que eu falo também muito no escritório, é de colocar na balança. O que dentro disso mais prioridades. caro é prioridade para você? Exato. Isso aí. Porque às vezes fala, não, eu não quero ter cozinha, eu detesto, não frito um ovo. Pronto. Mas eu quero que cada um tenha seu banheiro. Pronto. E aí é prioridade, né? E é exatamente Vamos investir isso. nos banheiros Vamos e a investir. cozinha a gente É. deixa pro lado. Então a gente tem que saber muito o que é realmente importante para quem vai Sim. morar ali. É pensando no conforto mesmo, né? É. Eu já vivi em uma casa, gente. Eu estava casada ainda, éramos eu, meu ex-marido, 3 crianças e por um período a mãe dele ficou morando conosco. Acamada, tadinha. Éramos 6 pessoas, 3 crianças, uma era neném e a gente tinha um banheiro. Era um caos a nossa vida. Era assim, muito tensa a situação do banheiro. Exatamente. Então, por isso, a gente perdia a qualidade de vida, a gente tinha atritos, né? Atrasos, uma série de discussões por causa do banheiro. Isso. E então, a hora que a gente sai dessa situação e folga um pouco mais com mais banheiros por pessoa, né? Você tem mais qualidade de vida. Você para de brigar com o menino que tá E atrasado é uma pra coisa sair. Então, engraçada. assim, isso é relevante? É. Claro que é, Claro que né? é, sim. Que eu falo até numa relação, por exemplo, de um casal, né? Escolher a sua briga, porque a gente já briga o dia inteiro, né? Isso Com mesmo. probleminhas, é filha, Onde que vai trabalho, é estar sua dinheiro, ranhura? é conta. É. Então vamos escolher a briga, assim, porque o banheiro, eu tenho muitos clientes que hoje utilizam 2 banheiros, Dois banheiros. banheiros separados, né? Como não é no apartamento, por exemplo, às vezes a mulher fica, quando a gente não tem como expandir e fazer os 2 Sim. banheiros ou fazer uma obra, a mulher às vezes acaba ficando com o banheiro da suíte, o homem fica com outro Aham. banheiro, de outro quarto, que a gente emenda e faz um closet. É menos Enfim, um ponto de atrito. Eu já falo, não vamos evitar a briga. Esse aqui fica pro homem, esse pra mulher. E É assim, isso se a aí. gente for pensar, são intimidades. Mesmo que um casal, a gente tem certas intimidades que a gente não precisa dividir Precisa como dividir, casal. concordo. Então, assim, eu É acho que é super privacidade. prático, né? Então, Então, tá vendo, gente? A arquitetura faz os casamentos ficarem mais longos. Né? Exatamente. Não, hoje em Ajuda dia, na gente- saúde da família como um todo. É muito comum até lá no escritório terem 2 quartos, porque muitos casais já não dormem juntos. É mesmo? Já tem Sim, chegado essa demanda assim sim, com frequência? Com frequência. De quartos separados para casais. Olha Então, só. assim, a gente vê, são personalidades, né? A gente É. vê cada casa, cada lar se adaptando Traz uma para a demanda qualidade diferente. de vida. Exatamente. Então, assim, se isso precisa acontecer no apartamento dele para que eles funcionem melhor como casal, vamos fazer, né? O importante é a qualidade de vida ser preservada e a arquitetura vai ajudar nisso. Queria perguntar para vocês de acabamentos, que a gente vê de tudo. Aí tem uns que parece que são os queridinhos da vez, que tá todo mundo usando isso. Aí às vezes a gente entra num monte de imóvel que você acha tudo muito igual, porque falaram que aquilo ali tá na moda e tá todo mundo repetindo. Existe algo hoje que vocês acham que assim, que não tem erro? Na escolha, por exemplo, piso. A gente ainda usa muito madeira, ainda usa, agora é só porcelanato, porque senão não valoriza. Penso muito nas famílias que eu atendo lá que ficam nesses impasses. Ai, essa casa tá antiga, eu quero vender. Será que eu devo trocar o piso? E qual que eu colocaria para trazer mais valorização para o mercado? Tem uma dica nesse sentido? Então, eu gosto muito de trabalhar com os acabamentos de um projeto. Seja Eu entendi que é tudo personalizado, viu, gente? Mas assim, só pra gente entrar nesse tema e as pessoas mas eu ouvirem acho que opiniões. a gente consegue de quem ter uma conhece. linha de raciocínio. Isso. Exato. Né? Porque a gente pode, dentro dessa linha de raciocínio, personalizar dentro É. do gosto da pessoa. Mas eu tenho, no escritório, a gente tem uma linha de raciocínio que a gente segue. E eu acho que é isso. A base, ela é neutra para mim. Uhum. Neutra no sentido que ela tem que ser branca, nem bege, nem cinza. Ela pode entrar madeira, pode ser um piso preto, pode ser um piso marrom. Mas todo projeto que eu começo, eu tento aí... eu nunca vou escolher de cara um revestimento estampado, ou veiado, ou texturizado, que vai me limitar lá na frente de eu Entendi. continuar uma decoração legal.
né? A minha ideia é fazer uma base neutra. E eu não sou a favor, pelo contrário, dos projetos brancos, beges e cinzas. Não gosto. Eu gosto de trabalhar com a cor, eu gosto de trabalhar com as texturas. Eu acho que o projeto tem que ter vida. Esse meu espaço Mesa Moderna esse ano, eu fiz bem colorido, porque era uma demanda que todo mundo me falava. Não aguento mais ir em mostra que é bege, branco, bege, cinza, eu vi muito verde, coisa. E esse ano eu acho que as pessoas entenderam um pouco disso, porque eu acho que esse retorno não estava sendo só para mim. Entendi, foi geral, então. Então a cor estava sendo utilizada, que eu achei que foi muito pertinente na mostra toda. Mas a base, voltando na questão dos acabamentos, eu acho que a gente tem que ter uma tendência para isso. Para ser uma base neutra que lá na frente te permite a querer usar um sofá verde ou a querer fazer um painel numa outra textura. Porque se você já começa na base da casa, que são os acabamentos que vão revestir as paredes, o piso, já começa ali com muita textura, às vezes revestimentos em 3D, revestimentos que mudam, tudo, você já te policia lá na frente do que você pode fazer. E aí, só que aí a pessoa vai querer ainda dar uma decoradinha no final. E aí aquilo vira uma briga, né? Menos é mais, Duda, sua opinião também? Ou você gosta mais de brincar com essa base? Eu gosto do menos é mais. Eu acho também que o excesso, ele pesa ali, fica muita informação. E agora, fugindo aí da resposta do Luiz, uma outra dica que você, Lud, que às vezes mexe, igual você falou, na ideia de casas, apartamentos mais antigos, a gente vê muito também questão de funcionalidade. Por exemplo, nós temos um porcelanato aí polido, que é algo que a gente não gosta, né, Luiz? Que é brilho, que aí traz essa ideia de excesso. Então, a gente sempre procura... Então, reforça isso aí, conta o pessoal. O que traz essa ideia de excesso do porcelanato? Porque o pessoal acha que porcelanato é a tendência, então tem que saber escolher qual tipo. Além do que o Luiz falou, tons neutros sempre, também ser o porcelanato acetinado. Hoje em dia eu pelo menos não gosto do porcelanato polido, porque ele traz essa ideia ali do brilho e também entra na funcionalidade da casa, porque ele escorrega, é um piso escorregadinho. Eu acho que é muito dentro dessa linha do básico, né, fazer essa base neutra, porque se não tiver brilho, se não tiver cor, você deixar a coisa, pode ter uma textura, logicamente, a madeira é super legal, os produtos mais naturais possíveis são ótimos, mas eu acho esse discurso de eu só gosto de usar produtos naturais, eu não gosto muito desse discurso, porque às vezes meu cliente não consegue pôr uma pedra natural na sala. A gente tem que adaptar, né? É um porcelanato. É mais caro. Muito mais caro. Né? E a pedra natural, você não... Porque isso acontece muito também. Às vezes o cliente chega, eu quero pôr o mármore. Eu quero uma sala de mármore e eu quero um mármore. Parará. E aí ele vai lá e compara o preço do metro quadrado. O mármore está X e o porcelanato está... o mármore está 10X e o porcelanato é X. Sim. E aí ele fala, não, mas na minha conta aqui eu quero investir nisso. Só que não é só isso. O assentamento de uma pedra é muito mais caro. O aproveitamento de uma chapa, você tem que fazer uma paginação, você tem que ir ali assentar com uma argamassa diferente da argamassa do porcelanato. Não é só o preço você vai usar bruto, né? A argamassa branca, a outra você vai usar uma argamassa comum. Você tem um rejunte que é diferenciado, você vai usar um rejunte de massa plástica, que não é qualquer pessoa que faz. Depois você tem um polimento. Então, quer dizer, tem vários valores agregados aí, né? E, então, às vezes o cliente acha que é só o metro quadrado ali do porcelanato e do mármore. Então, assim, a gente, logicamente, tudo que é mais natural, que é mais verdadeiro, são produtos que a gente gosta. Sim. E isso, talvez, eu acho uma coisa legal, que é o que vem de uma tendência lá das casas antigas, porque as casas antigas tinham isso, era madeira, era pedra, né, empilhada, era a pedra que hoje a gente usa muito, a pedra molida, ou a pedra empilhada, ou a madeira, ou o mármore, ou o granito, era o que tinha de interessante nos projetos de antigamente, né? Você pega uns banheiros maravilhosos, com os mármores e tudo. Mas o porcelanato, os outros produtos vieram para nos ajudar, né? Também a viabilizar trazer beleza com viabilidade econômica, né? Exatamente. E aí, então assim, eu acho que é tudo possível. Eu não sou muito dessa linha de que só uso produtos naturais. É lindo. Mas assim, fazer essa base mais neutra, independente se é natural ou não, eu acho muito pertinente, assim, né? Começar no básico. Né? Sem medo de ser radical, o que a gente não deve recomendar? Brilho, eu já
Eu, particularmente, não gosto, mas a minha opinião de corretora não vale nada na vida da decisão do cliente. Mas, de um modo geral, então, é bom evitar brilho? É bom evitar? É. Hoje em dia nós fazemos escolhas mais foscas, acetinadas. Eu Tá falo vendo, gente? Escuta isso, que às vezes paga caro. Exato. Uma porcelanato cheio de Nada de brilho. Às vezes o outro excesso, lá mais barato estampa, até, né? não, sim. Então é mais assertivo. É mais assertivo. Não cansa, né? A longo prazo, né? Não cansa. Eu gosto de comparar, que eu falo assim, tudo é muito parecido com a moda. A moda e a É arquitetura muito tem muito a parecido. ver. Tem- Então, você, por exemplo, já foi a alguma festa onde você foi com uma bolsa brilhante, um sapato Exato. brilhante, uma roupa brilhante, uma Boa. saia brilhante, uma blusa brilhante, Não uma dá. maquiagem Isso brilhante? aí. Você não foi, né? Porque é isso, às vezes você põe uma roupa, um pretinho, aí você põe uma bolsa É brilhante, isso mesmo. ou você passa uma maquiagem mais forte. Então é nisso. Verdade. Só que é o que eu estava falando, você não vai começar, você não começa já É pondo isso aí. aquilo brilhante. Vai pro básico, depois você chega com o como brilho. acessório, né? é isso Então mesmo. é muito fácil, é pensar como você vai se vestir. E eu acho isso tão engraçado. Tem um caso que eu lembrei que agora Gostei falando dessa sobre analogia. isso. Você pensa assim também, como mulher, principalmente, nessa montagem de look. Qual que é o look da casa, né? É, mas Com certeza, com a arquitetura a gente tem que saber onde que a gente destaca. Aham. Qual ponto ali que a gente pode dar um destaque, dar uma cor, colocar uma decoração diferente. Então, o atemporal, ele é importante. E aí a gente tem que brincar com o minimalismo, com o atemporal, mas saber diretamente onde que nós colocamos algum ponto de atenção, alguma coisa que seria uma tendência também. Que vai mostrar ali a A personalidade de quem personalidade, mora a identidade naquela de quem casa. mora no lugar. Eu lembrei quando eu fui falar sobre essa história dessa ligação com a moda, de uma cliente que é muito minha amiga e virou amiga depois de vários projetos juntos, e ela brincava, ela me chamava pelo meu apelido e falava assim: agora eu não sei nem mais ir numa festa, porque na hora que eu vou Pronto, colocar eu uma lembro roupa, disso. eu penso em você e eu falo, será qual que ele vai gostar? Qual desses vestidos que ele vai gostar? Porque ele vai olhar pra mim Então, igual um projeto. Não, e aí eu acho engraçado é isso, porque você vê que as pessoas elas vão ficando sem a personalidade, o que eu vou gostar, mas qual que ele vai gostar, qual que eu vou ficar bem. E não, isso é dentro do seu conceito, o que você vai se sentir bem, né, na sua Sim. casa, ou para se vestir, é a mesma história. Eu gostei muito, viu, gente, dessa analogia. Porque quando a gente pensa em algo que é mais próximo, né, que é o nosso vestuário, fica mais fácil transmitir isso aí pro ambiente e entender. Um vestido vermelho, você não dá pra ir toda semana com ele no trabalho, que todo mundo vai achar que você tá Não com a dá. mesma roupa todo dia, Vai né? colocar com uma Se for bolsa o de preto, gente, a pessoa oncinha, vai nem não notar dá. que você tá repetindo roupa, né? Assim? Exato. Então a casa, eu acho que mais ou menos isso. É mais Escolher ou aquilo menos que não vai isso. te Na hora que cansar a você- sua visão. Ah, cansei disso aqui, né? Você entrar na sua casa, você vê um sofá vermelho, no segundo dia, nem você vai estar querendo Não vê-lo aguento, mais, né? não aguento ele Então, é mais. mais ou menos isso, né? Muito legal. O que você considera que é, se você usou um termo aí, atemporal? O que você acha que é atemporal? Que a pessoa pode escolher sem medo de errar Então, para compor ambientes internos? é, Além da neutralidade, né? de Disso mais básico. tons, Assim. de São cores, pedras. são São tons neutros, pedras naturais. pedras naturais não saem de modo. Não sai. Madeira não sai, eu gosto muito da madeira para colher. Então, assim, a gente saber usar e onde usar cada material, a durabilidade dos materiais. Madeira traz acolhimento? Traz. Que eu tenho esse sentimento, mas tecnicamente também, vocês percebem isso? Assim, Sim. madeira Sim, cria um ambiente mais aconchegante. cria. E esse material atemporal, eu acho que é justamente disso, assim, é o que não vai te cansar, é o que você não vai precisar de trocar, ele vai, né, percorrer por vários tempos aí. Então a durabilidade é super importante, né, Ótimo. porque não adianta também a gente pensar só na questão que é neutro, no Uhum. neutro, numa cor bege, alguma coisa, Daí e a pouco você daqui tem que 6 trocar. meses ele está Exato. arranhado, ou Perfeito. ele não está compatível ao seu projeto mais. E é isso, pensar na questão da durabilidade, na questão das texturas, né, o mais neutro possível, e esses materiais naturais que a gente, assim, se a gente olhar para trás, como eu estava falando, a gente Só vê que copiar. não tem erro, Só porque copiar. às vezes a gente vê o ripado, por exemplo, o ripado Sim. foi tão usado, e voltou, e é usado hoje também, e daqui a pouco vai ser Vai esquecido, sair de novo. e daqui a um tempo vai voltar de novo. Quer dizer, é uma coisa que é legal, É, porque ele percorre aos tempos, ele é atemporal, entendo, entendeu? vai Então e você volta vai entrar numa mesmo. casa de 1950 que você vai ver um painel Vai. ripado, e tá lindo até hoje. É. Então são essas coisas que realmente são São atemporais. essas coisas que você está dizendo, assim, essas coisas que voltam, né? Esses Porque o que cobogós, volta é coisas porque o que volta é porque ele tá legal, é porque Sim. ele já foi usado e voltou,
como na moda ele também. Tem uma funcionalidade, então ele é as pessoas atemporal, gostam. ele transcorre pelo tempo, né? Ele passa por gerações e ele ainda tá legal. Agora tem que ter cuidado para não seguir modismo, né, gente? Senão você fica entrando, tá tudo igual ali, né? Todas são assim. Não pode pensar em projeto como descartável, né? Quando chega pra gente uma proposta de projeto, a gente tem que pensar ele a longo prazo, a longos anos. Então é importante sim, às vezes a gente lê muito do cliente, a gente saber onde e como aplicar tendências, porque é importante pra gente fazer esse somatório de um projeto atemporal, mas também que segue algumas tendências mais pontuais. Não alguma coisa que daqui 2 dias nós vamos cansar, como texturas pesadas, essas coisas. Porque surgem coisas que ficam muito repetidas, né? Você entra em várias casas e tem aquela mesma marca ali, não porque foi o mesmo arquiteto, mas é porque é uma tendência do mercado nesse momento, né? O ripado a gente tem visto muito, né? Sim, E aí acaba que aquilo que é muito legal, você começa a ver muito repetido e você fala, isso aqui já tá, né? Hoje a gente tem muita pegada do orgânico também, né, Luiz? Hoje o orgânico tá... E assim, eu acho que ele veio pra ficar, porque por exemplo, é uma solução que eu gosto muito. Por exemplo, uma bancada com linha curva, uma marcenaria curva. Orgânico nesse sentido. Orgânico nesse sentido de dar continuidade. Entendi. Então, assim, às vezes nós estamos aí num apartamento que nós queremos integrar. E aí nós temos uma queda, colocando uma ilha no meio, nós temos uma quebra com quadrado. A gente colocando ele curvo, em questão de circulação, de fluxo, fica bem melhor. Então, hoje em dia nós temos essa tendência do curvo também, que veio para ficar com certeza. Muito legal. Essa mistura que a gente está vendo aqui também tem visto bastante, né? Madeira com ferro, essa mesa. Sim. E aí aqui couro, né? Tudo isso traz um pouco desse conceito que você está falando. Isso, mistura de textura. Isso para as casas também. Isso para as casas, exato. Antigamente nós tínhamos muito, vamos pensar naquele mobiliário, por exemplo, de Casas Bahia, né? O aparador com o sofá, com o painel da televisão, tudo combinando. E hoje em dia eu acredito que não mais. Quanto mais materiais a gente conseguir misturar, aí o painel de um jeito, um aparador de outro com metal ali, o painel amadeirado, usar pedras, então misturar texturas. Quanto mais a gente tem essa ousadia de misturar materiais, mais sofisticado o projeto fica. Muito interessante isso, que às vezes as pessoas têm medo de ousar, né? Exato. Quer comprar o conjunto completinho prontinho para não ter. Então essas combinações mais ousadas trazem mais sofisticação. Com certeza. Muito bom. Mais dicas? Eu acho que é muito disso, é de olhar mesmo para dentro, né? Para dentro do apartamento, para dentro da gente na hora de escolher realmente um apartamento. E fazer esse projeto com muita cautela, assim, né? Acho que projeto também tem que pensar nisso. A gente não pode, acho que tudo que a gente faz com muito entusiasmo, empolgação, às vezes a gente sente lá na frente um pouco, né? E é um investimento, uma obra, um investimento, apartamento, a gente sabe que quando compra, às vezes a pessoa não é só aquilo, tem vários impostos, várias taxas de transferência, e já começa numa rotina, às vezes não vendeu o imóvel anterior. Exato. Então eles têm várias questões. Então, ir com calma pensar direitinho, pensar nas possibilidades, né? Fazer um projeto bem pensado, porque o que eu falo é isso. Independente se esse projeto, como eu já acho que estou até repetindo, dependendo do material de acabamento que você vai usar ali, porque o material é que te vai otimizar, vai te onerar ali em relação a quantificar em relação ao valor do investimento. Certo. Um projeto bem feito, ele pode ir de um investimento de 100 mil a 1 milhão. Porque o que vai mudar ali é o acabamento. Entendo. Né? Mas a funcionalidade, é a mesma. O projeto, a estrutura, a quantidade, os acessos, né? O pensamento do dia a dia, aquilo ali é o mesmo. O estilo, as necessidades. Né? Então é investir muito nessa parte, né? Nesse projeto, nessa parte de pensar num espaço como né, as suas possibilidades. Porque principalmente quando você compra um apartamento, você está ali dentro daquele quadrado, dentro daquela área. Você não tem como fazer um puxadinho, não vai criar, abrir, não. É ali fazer o melhor possível daquele, então daquele cantinho. O espaço traduzir sua rotina ali, né? Legal. Exatamente. Agora tem um último ponto para a gente encerrar, que eu queria perguntar sobre o seguinte, o que eu tenho percebido no meu dia a dia lá. As pessoas estão saindo de casas muito grandes. As pessoas estão deixando imóveis antigos e buscando imóveis menores
por uma questão de funcionalidade, talvez também por uma questão cultural, porque o tamanho das famílias está mudando, né? A cada geração são menos filhos, né? Como média. Também acho por uma questão também social, de que não temos mais uma fartura de pessoas para ajudar nas casas como tinha antigamente, né? As nossas avós conseguiam ajudantes com muito mais facilidade, né? A minha mãe ainda conseguia. Hoje a gente consegue uma diarista e assim, dá glória a Deus, porque ela vai toda semana lá, porque, né? Tá disputado. Então, como é que tudo isso influencia hoje nesses projetos? Agora, claro que, né, não vai ser tanto para apartamento, mas pensar numa casa. Faz sentido construir casas enormes ainda, ou isso já está ficando uma coisa que não é adequada para o nosso tempo, né? Tem essa preocupação muito quando faço projeto de arquitetura, assim, as pessoas têm uma preocupação muito no tamanho, na área total da casa, né? Eu acho engraçado porque às vezes chega com um briefing de assim, quero 5 suítes, eu quero adega, eu quero cozinha gourmet, eu quero isso, quero academia, quero isso, mas eu não quero uma casa grande. Então não tem jeito. Né? Ótimo. Porque não tem jeito. Então nós vamos fazer os quartos um por um e pronto. Mas é isso, eles estão preocupados. Por mais que eles desejam tudo isso, eles estão preocupados. Porque a gente não tem mais uma ajuda, né? Tá difícil essa parte, né, de ajuda no dia a dia, da manutenção, na parte doméstica, né, da casa. E ainda tem uma coisa que eu também acho, não sei se é cultural, mas as famílias, você falou, as famílias estão ficando menores, mas a turma está tendo filho mais tarde. Isso. Então, as suas ajudas, que eram os avós já estão também mais velhos. Na verdade, estão precisando ser cuidados. Já estão precisando ser cuidados. Tem toda a razão. Tem essa preocupação, sim, às vezes de um quarto para o meu pai ou para minha mãe, não sei o que, isso tem, mas tem essa tendência de buscar espaços menores mesmo. Porque a gente, hoje, seu filho já faz festa no salão de festa, ou no salão do prédio, ou no salão de festa, a gente já comemora num restaurante, ou faz uma outra festa. Nessa, aquela história que o mineiro tem de receber em casa acontece, mas ninguém está querendo receber mais do que 6 pessoas, né, em volta da mesa. Então, o efeito maior é uma vez por ano e olha lá, tá diminuindo, né? E o que vem talvez em favor disso é porque as pessoas estão, por exemplo, tirando um quarto e integrava na sala para aumentar a sala para receber, estão integrando agora no seu quarto. Então está querendo aquele bem-estar que antigamente não era tão valorizado. Valorizava lá só a parte que ia ser mostrada, né? Então a minha percepção está clara, assim, também, quanto quem está no comercial dos imóveis, né? Uma casa mais compacta, mais funcional, eu vendo assim, ó. Aí o outro fala, mas a minha casa é muito maior que a dele, como que vai ser o mesmo preço? Porque as pessoas querem muito mais aquela, é a lei de oferta e demanda, todo mundo quer aquela. Mas a minha tem o dobro de tamanho, não posso vender pelo mesmo valor. Não que vai ser exatamente o mesmo valor, teve muito mais custo para construir, sim, mas é um produto menos desejado hoje em dia, né? Então vocês entendem que isso também é um caminho, né? E ela passa a não ser comercial também, né? Isso. Esse que é a minha percepção. E às vezes a gente percebe que as pessoas começam a construir e tem essa coisa assim, não quero que seja grande, mas eu queria isso, mas eu queria isso. Então acaba que fica maior do que ela inicialmente planejou e é um imóvel que lá na frente, para vender, para passar adiante, tem muito mais dificuldade. Aí é difícil a pessoa amargar aquilo, não, mas eu gastei tanto, e agora como é que eu vou fazer? E depois então isso é estratégia, gente. É porque a gente vive uma vida hoje do Instagram, né, da rede social, que é lindo para todo mundo posta suas fotos nas suas casas, lindas, enormes, todos, mas depois na hora de limpar os vidros, quem que vai limpar? Né, daquela casa linda, aspirar a piscina, cortar a grama do jardim, então demanda um trabalho e um investimento, né? Então, por isso que o projeto, na verdade, ele é o ponto de partida, né, Eduardo? Ele é o que vai te direcionar onde você vai investir. E não é só um investimento que você vai fazer na obra ou na construção. É investimento que você vai fazer enquanto você estiver morando naquela casa. Exatamente, né? Porque tem as manutenções nisso, para sempre, né? Exato. Né? Na hora de pensar no tamanho de uma dimensão de uma piscina, ou o tamanho de um jardim, ou uma área muito gramada, ou área menos gramada, ou um pé direito duplo, onde que vai queimar uma lâmpada e tem uma manutenção. Como é que vai limpar aquele lustre? Né? Vai limpar aquele lustre. Então é isso, eu acho que o investimento não é só para a realização daquele projeto, mas como a manutenção dele também. E com um bom projeto, como arquiteto, você consegue visualizar tudo isso, entender se aquilo faz sentido para você, né? Exato. Porque às vezes são coisas que você não vai pensar sozinho, não vai. Exato. E outro ponto também que a gente tem que pensar quando fizer uma casa, ou igual a gente faz muita reforma em apartamento, é do ponto de vista comercial.
Porque às vezes, é o que o Luiz falou, que muitas pessoas às vezes querem tirar um quarto, e aí um quarto fica maior. Então, um quarto de 3, um apartamento de 3 quartos viram de 2. Mas e depois perde totalmente o valor comercial. Então, são escolhas que nós temos que ser específicos, saber o que a gente quer. É isso mesmo, porque hoje ele é para você, mas se ali na frente você quiser vender, ele tem que ser bom para outras famílias, o ideal né? é fazer de uma forma que ele seja reversível, né? Ele possa Muito voltar terceiro quarto, né? No caso de uma necessidade de venda. Então eu acho que assim, uma dica preciosa que a gente tirou dessa conversa aqui é isso: pense em projetos versáteis que te permitam mudar de opinião, que permitam que outras famílias possam vir no futuro ocupar esse espaço e que seja aproveitável para elas também, né? Isso que a gente está falando, que é muito da história da personalização, né? A pessoa personaliza demais aquele projeto, aquele apartamento, e aí ele deixa de ser comercial, ele deixa de agradar, inclusive as pessoas que vão visitar, e ele próprio com o tempo. Ele passa então, quando você começa a escolher revestimentos muito personalizados, layout muito personalizado. A gente fala com muito jeitinho assim, então, é porque sua casa é bem peculiar, né? Assim, né? Porque ela é a sua cara, a gente entende, mas e aí? Como é que outra pessoa vai chegar e vai falar, nossa, né? Aí ela vai, aquilo que você falou no início, vou chegar e vou quebrar tudo, quero mudar tudo, então começa do zero. Então não sejamos peculiares na escolha, né, dos nossos projetos, tenhamos essa clareza de que... Vamos personalizar na almofada, no quadro, que é fácil na decoração, né, numa mesinha. A gente consegue reverter, tirar. Exatamente. Consegue modificar. Então é isso, pessoal, foi joia. Foi muito ótimo. obrigada. Espero ótimo, que gente. seja útil para muita gente que vai com certeza nos ouvir. E o conselho final é que menos é mais, não é isso? Acho que sim. Vamos apostar para baixo, né? E com o tempo você pode ir agregando, você pode ir trazendo, né? Outros brilhos, né? Gostei demais. Você põe a bolsa de brilho só no final ali da sua identidade, para que tenha a pegada comercial, por favor, tá, gente? Que aí vocês me ajudam a vender. Tem casa que ajuda a gente a vender e tem casa que cria muitas objeções. Então, a gente com esse olhar de que é pra mim, é pro meu conforto, é pra minha família ficar feliz. Mas que se for comercial também, não vai fazer mal pra ninguém, né? Sim. É isso. Muito obrigada. Nós vamos compartilhar esse material aqui, esse bate-papo completo pelo YouTube e alguns cortes, né, pelo Instagram. E vocês, por favor, sigam o Eduarda, sigam o Luiz Fábio, acompanhem o trabalho deles, que é maravilhoso. @Ludmila Brito Remax também. Vai ser uma honra ter vocês lá acompanhando o nosso perfil. Gratidão, pessoal. Gratidão, viu? Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Luiz. Valeu demais. Obrigada, Até Luiz. mais. Até mais.